Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. Quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Tema: o lucro da piedade. Texto básico: 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Em que vale a pena investir nosso tempo e energia? Esta é uma pergunta que tem levado muitos a buscarem os caminhos mais diversos, como por exemplo o de ficarem ricos. Certa ocasião, o grande general sírio Naamã foi a Israel procurar o profeta Eliseu para ser curado de sua lepra. Depois de fazer o que o profeta determinara, ele fora curado. Então, muito alegre, quis retribuir o profeta, oferecendo-lhe prata e ouro. Mas o profeta recusou. Entretanto, seu servo Geazi correu atrás da comitiva e recebeu de Naamã o que o profeta Eliseu recusara. Mas qual foi o resultado? Ele foi acometido com a lepra de Naamã. O profeta poderia ter recebido? Sim, mas não fez, pois a bênção não é comprada e nem vendida. No verso 5 do texto lido, Paulo fala dos falsos mestres que usavam a piedade como fonte de lucro, isto é, queriam enriquecer com a pregação do Evangelho. Eles queriam aproveitar, como Geazi, a oportunidade para se enriquecer. Mas no verso 6, Paulo passa a mostrar o lucro da piedade. Será que vamos enriquecer se servirmos a Deus? Qual é o lucro da piedade? Vejamos. Em primeiro lugar, produz contentamento. Versículos 7 e 8. Paulo diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Paulo condenou os falsos mestres que queriam se enriquecer com o Evangelho, e ele mostra que não é assim. Mas a verdadeira piedade é fonte de lucro. E qual é o seu lucro? Primeiramente, precisamos entender que a piedade é a completa devoção a Deus. E se é assim, haverá contentamento. A verdadeira piedade nos levará a compreender que tudo em nossa vida é graça de Deus. Portanto, a nossa alegria é no Senhor e não nos bens dele que recebemos. Também ela nos levará a reconhecer que os bens são transitórios, pois nada trouxemos para este mundo, nem podemos levar nada daqui. Assim, a verdadeira piedade nos conduzirá à mordomia dos bens que Deus nos tem dado. Se alguém juntar muitos bens e se tornar a pessoa mais rica do mundo, e ele não colocará o seu coração nos seus bens, pelo contrário, irá administrá-lo para a glória de Deus e o progresso do seu reino. A piedade produz contentamento e vida de louvor a Deus, porque não são os bens que produzem alegria, nem a falta deles,
mas a presença e a comunhão com o Senhor. Hebreus 13:5. É por isso que Paulo diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Em segundo lugar, evita a ruína e perdição. Versículo 9. O que Paulo está condenando aqui não é a riqueza em si, pois não é pecado ser rico. Muitos crentes foram riquíssimos. Homens como Abraão, Isaac, Jó, Davi, Salomão. E Paulo está condenando o desejo insaciável de ficar rico, mostrando que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. É este desejo que pode levar os homens à ruína e perdição, pois podem ser levados a utilizarem métodos ilícitos para obtê-lo, como negociar o evangelho, que era o que faziam os falsos mestres. Estes, diz Paulo, podem cair em tentação e ciladas. A tentação de ficar rico pode conduzir as pessoas ao suborno, à adulteração de produtos e crimes. Também tal situação leva à ruína e perdição. Uma pessoa pode acabar com a sua vida, sua saúde, sua família, mas ainda pode abandonar a fé. É por isso o Senhor Jesus pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, é de fundamental importância que reconheçamos a bênção que é a prática da piedade, através da leitura da Escritura, da oração, da comunhão com os irmãos. Daí o escritor aos Hebreus adverte: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Hebreus 10:25. Hoje, devido à pandemia, temos uma série de restrições que nos impedem de congregar. Por isso, não podemos perder as oportunidades para o exercício da piedade em comunhão com os irmãos. Você tem exercitado a piedade? Ela tem produzido contentamento na sua vida? Tem feito com que você evite a murmuração e tenha um coração agradecido? Exercite-a, pois estas são bênçãos que nos virão e que serão mais importantes para nós do que muitos bens. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Descoberta da cura para o coronavírus. Profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.